ainda assim subsistir o agente nocivo à saúde, esse trabalhador fará jus a um pagamento suplementar. Além do seu salário, ele terá direito ao chamado adicional de insalubridade. De quanto é o adicional de insalubridade? O artigo 192 da CLT divide a insalubridade em graus. Então, quando se fala em insalubridade, eu tenho grau mínimo, grau médio e grau máximo. O grau mínimo terá um adicional de 10%, o grau médio 20% e o grau máximo 40%. A pergunta que surge agora é: 10%, 20% ou 40% calculados sobre qual base? A CLT, no artigo 192, diz que a base será o salário mínimo. Aliás, diz que será o salário mínimo da região. Mas todos nós sabemos que desde o advento da Constituição de 88, mais precisamente o artigo 7º, inciso 4 da Constituição, o salário mínimo passou a ser nacionalmente unificado. Então não há salário mínimo por região do país. Então, adaptando o texto do 192 à Constituição, chegaríamos à conclusão de que aqueles 10%, 20% ou 40% seriam calculados sobre o salário mínimo nacionalmente unificado. Ou seja, não importa o salário nominal do trabalhador, não importa o valor que ele efetivamente recebe de salário, porque a base de cálculo será sempre a mesma, independente do valor nominal do salário, será o salário mínimo. Agora, a partir do advento da Constituição de 88, e aqui eu faço valer de novo o inciso 4 do artigo 7º da Constituição, que coloca como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, salário mínimo, nacionalmente unificado e capaz de atender a certas necessidades básicas do trabalhador e de toda a sua família, com relação a moradia, lazer, previdência social, transporte, alimentação e outra série de benefícios. E conclui o inciso 4 com uma vedação. No final do texto do artigo 7º, inciso 4, você encontra uma vedação importante. Não é possível fazer uso do salário mínimo como indexador de qualquer natureza. Isso consta expressamente da parte final do inciso 4 do artigo 7º da Constituição. Vedada a sua vinculação para qualquer fim, disse o legislador constitucional. Ora, qualquer quer dizer qualquer, não há exceção. Então, a partir da Constituição de 88, levantou-se uma dúvida. Será que permanece válido o entendimento consubstanciado no artigo 192 da CLT, que determina que o pagamento do adicional de insalubridade seja calculado com base em salário mínimo, mesmo com a vedação constitucional, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim? A partir daí, portanto, surgiram duas teses diametralmente opostas. Uma delas, dizendo que, por expressa vedação constitucional, o salário mínimo não poderia mais ser utilizado, inclusive para efeito de cálculo de adicional de insalubridade, pela literalidade do disposto na Constituição Federal. Um outro entendimento, um pouco mais apurado, indo buscar a mens legis, a intenção do legislador ao criar a vedação constitucional, chega a outra conclusão. Esta vedação foi criada na Constituição Federal com um único propósito: evitar inflação. Você pode até estar se questionando, o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Imagine que os particulares passem a fixar o preço dos produtos e dos seus serviços em salários mínimos, e o mesmo seja feito pelo Estado. Então imagine que você foi no posto abastecer e o combustível é vendido à base de salário mínimo.
Você foi num restaurante e te cobraram o almoço calculado em salários mínimos. Você aluga um apartamento e o proprietário cobra o aluguel calculado em salários mínimos. O que vai acontecer quando subir o valor do salário mínimo? Irá subir o preço de tudo. E isso vai gerar inflação. Então, esse era o efeito nefasto que o legislador constitucional quis evitar ao criar essa vedação. Ora, se esse era o objetivo da norma, eu te pergunto, continuar pagando adicional de insalubridade, calculado em salário mínimo, irá gerar inflação? Óbvio que não. Então nós não precisamos inserir também no cálculo do adicional de insalubridade essa vedação constitucional. E estas foram as duas posições que ficaram numa batalha nos tribunais do trabalho. O TST optou pela segunda posição. A base de cálculo da insalubridade continuará sendo o salário mínimo, porque o foco da vedação constitucional era evitar a inflação, e aqui nós não vamos gerar inflação pagando adicional de insalubridade calculado em salário mínimo. O STF, contudo, se dividiu. E, recentemente, foi editada uma súmula vinculante número 4 do STF, vedando a utilização do salário mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem a servidor público ou a empregado. O TST, diante da súmula vinculante número 4, altera a sua jurisprudência, consubstanciada na súmula 228, agora a súmula 228 do TST e não do STF. Entendeu o TST que estaria adequando a sua jurisprudência à jurisprudência do STF e passou a dizer, agora, o TST, que a base de cálculo não seria mais o salário mínimo, e sim o salário nominal, o verdadeiro salário que recebe aquele trabalhador, até em analogia ao artigo 193, que trata da periculosidade. Pois bem, assim que o TST mudou a sua jurisprudência, houve uma reclamação da CNI, Confederação Nacional da Indústria, no Supremo Tribunal Federal, para assegurar as decisões do STF, dizendo: o TST desrespeitou a súmula vinculante número 4, porque a súmula vinculante número 4, além de vedar a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem a empregado, vedou também a sua substituição por decisão judicial. Então não poderia o TST, por meio de súmula, mudar a base de cálculo de salário mínimo para salário nominal. Aí o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão daquela parte da súmula 228 do TST que determinava o pagamento da insalubridade calculado com base no salário nominal do trabalhador e não mais no salário mínimo. E aí surgiu a dúvida que vem atormentando os tribunais até hoje. Qual é, portanto, a base de cálculo? Não pode ser a Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal vedou. Mas também não é possível trocar o salário mínimo por outra base, porque o Supremo também vedou. Então nós estamos sem base de cálculo. Dentro disso surgiram 3 teorias. A primeira, de que não há mais base de cálculo de adicional de insalubridade, portanto não se paga mais adicional de insalubridade. Essa posição é absurda. Existe previsão, inclusive, constitucional desse pagamento. Então, essa posição está descartada. A segunda posição diz que nós voltamos a estaca zero. A base de cálculo voltou a ser o salário mínimo, até que venha uma norma coletiva, um acordo coletivo, uma convenção coletiva numa categoria específica, ou venha uma lei que venha tratar isso de outra forma. Essa é a posição mais aceita hoje na jurisprudência. E uma terceira posição, dizendo que se falta base legal, se não pode ser o salário mínimo e também não pode ser outra, falta base legal. E aí nós estaríamos autorizados, por força do artigo 8º da CLT, a fazer uso da analogia para resolver esse problema. E aí utilizaríamos o 193 da CLT, que trata da periculosidade, dizendo que a base de cálculo seria o salário nominal, seria o salário base do trabalhador. São essas 3 correntes existentes hoje, e a mais aceita, inclusive verificada em reiteradas decisões atuais do TST,
é que a base de cálculo voltou a ser o salário